Na maioria das vezes, os lutadores de MMA não encerram suas carreiras da melhor forma possível. Deve ser algo da natureza do atleta, porque eu pararia de lutar se ainda posso esticar a corda um pouco mais. Os lutadores normalmente vão competir até que sejam demitidos e fiquem pobres ou que desapareçam melancolicamente, manchando a imagem que temos deles do início de suas carreiras e enchendo os corações dos fãs de tristeza. Mas não estamos aqui hoje para falar desses casos. Essa lista é sobre sair por cima em alta, presenteando os fãs com o último sopro de grandeza antes de largar as luvas e curtir a aposentadoria. Então já deixa o like, se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores que se aposentaram com estilo. E antes que vocês reparem a ausência de Khabib Nurmagomedov e Henry Cejudo nesse vídeo, ambos sem dúvida estariam no topo dessa lista aqui, mas como vocês sabem ainda é um pouco cedo para tratar essas aposentadorias como definitiva. Sonhar não custa nada, né? Mas então vambora. É hora do número 10. Número 10, Takanori Gomi. Um dos favoritos dos fãs japoneses, Takanori Gomi é uma figura lendária da época em que o Pride dominava o mundo. Considerado o melhor peso leve de todo o esporte por um bom tempo, Gomi reinou no Shotô, onde emplacou o recorde de 12 vitórias consecutivas e conquistou o título da categoria, além de sua passagem pelo Pride, onde seria o primeiro e único campeão dos leves depois de vencer o GP de 2005, além de anotar o nocaute mais rápido da história da organização e ter também a mais longa sequência de vitórias do evento. É exatamente isso que vem à nossa mente quando pensamos no garoto da bola de fogo. Isso ou suas lutas incríveis contra Tatsuya Kawahiri e Nick Diaz. A carreira de Takanori no UFC infelizmente não foi tão memorável. Não me entendam mal, ele teve um bom momento aqui e ali, com um nocaute sobre Tyson Griffin e suas lutas contra Mac Denzin e Isaac Valley Flag. Mas ver um lutador que todos amamos perder 9 de 13 lutas é frustrante demais. Gomi perderia 6 seguidas de 2014 a 2017, sendo parado em todas as lutas. Era mais do que a hora de se aposentar, mas assim como você se recusa a ir dormir depois de só levar a pior jogando Call of Duty de madrugada, você não aceita voltar para casa sem uma vitória. Gomi voltaria ao Japão, local onde se tornou uma lenda, por uma última vitória no Rising 11, nocauteando Melvin Guillard em menos de 3 minutos. É assim que se diz adeus. Número 9, Dan Hardy. Os fãs mais novos podem não saber disso, mas aquele comentarista como Moicano era um grande lutador antes de sua carreira nos estúdios do UFC. Dan Hardy foi um dos pilares do MMA no Reino Unido, antes de entrar no UFC em outubro de 2008, vencendo 4 seguidas sobre nomes como Marcus Davis e Mike Swick, antes de receber uma chance de enfrentar o rei dos meio-médios Georges St-Pierre. Primeiro inglês a disputar um título do UFC, Hardy acabaria dominado por 25 minutos, passando a maior parte da luta de costas no chão e perdendo todos os 5 rounds. Ele conquistou muitos fãs, assim como o próprio St-Pierre, por se recusar a desistir em uma tentativa de armlock absolutamente brutal. I just tried to break his arm and he got out and laughed at me. I was like, oh my God. I was like... Hardy perdeu as 3 lutas que fez a partir daí, mas todas um tanto quanto empolgantes, com as derrotas para Carlos Condit e Chris Lytle. Hardy daria a volta por cima com um nocaute técnico sobre Duane Ludwig, embolsando um bônus da noite, e voltaria à sua cidade natal em Nottingham, Inglaterra, para um co-main event contra Amir Sadola. Dan estava voando, mostrando um jogo completíssimo de ataque para vencer por decisão unânime. Era uma ótima forma de se despedir do esporte na frente de seus fãs na Inglaterra. Hardy acabou afastado do esporte devido a um problema cardíaco, mas vem flertando com a ideia de voltar ao octógono em 2021. Número 8, Kazuo Misaki. Tem jeito melhor de sair do esporte do que com uma vitória cachapante? O carismático lutador japonês Kazuo Misaki já havia causado um grande impacto no esporte quando topou lutar contra Paul Daly no Strike Force. Ele já havia conquistado o cinturão de rei do Pancrase contra Nate Marquardt e derrotou Dan Henderson rumo ao título do GP dos meio-médios do Pride em 2006, e assim seguiu a toda. É sério, fica a dica, assista suas lutas contra Jorge Santiago no Sengoku, foram simplesmente sensacionais. Mas a carreira de Misaki desacelerou consideravelmente em 2012. Ele competiu apenas uma vez no ano anterior e decidiu que era hora de procurar uma nova profissão. Mas não antes sem enfrentar Paul Daly. O inglês tinha acabado de travar uma guerra insana com Nick Diaz pelo cinturão do Strike Force, além de uma luta importante contra Tyron Woodley, derrotas completamente aceitáveis. Essa luta seria o grande retorno de Daly, que era o favorito nas casas de apostas, mas se esqueceram de combinar com Misaki, né? O japonês surpreendeu a todos, forçando Daly a recorrer à luta agarrada. Kazuo venceu por decisão dividida e a lição da noite foi sobre o capítulo final de uma grande carreira no MMA. Número 7, Chris Lytle. Ninguém espera que caras como Chris Lytle saiam por cima do esporte. Convenhamos, o corpo do cara tem mais quilometragem do que o Santana de um taxista. 48 lutas profissionais de MMA em 12 anos no esporte. Ele lutou no Pancrase, no WEC, no Cage Rage, além de várias passagens diferentes pelo UFC. Sua maior conquista foi de vice-campeão do The Ultimate Fighter. Apesar de carreiras como a dele normalmente terminarem de forma triste nos eventos pequenos, o cara fez uma luta principal no Fight Night do UFC, 4 dias antes de completar seu 37º aniversário, enfrentando o embalado Dan Hardy.
As coisas realmente mudaram após Chris perder para Matt Hughes no UFC 68. O cara ganharia 8 bônus por performances nas próximas 11 lutas, embora não estivesse perto do título, ele era o favorito dos fãs por seu estilo sangrento e corajoso. Lara anunciou que se aposentaria após a luta contra Hardy independente do resultado, pois queria passar mais tempo com os filhos e decidiu dar um último presente aos fãs. A luta com Hardy foi uma verdadeira pancadaria de 3 rounds. No apagar das luzes, Lara encaixou uma guilhotina que deixou Hardy sem ter para onde correr. Um bônus de finalização da noite, um bônus de luta da noite em sua última luta? Nada mal, rapaz. Número 6, Colby Conrad. Tem jeito melhor de encerrar sua carreira do que ter fãs querendo mais e se perguntando por que raios você vai parar? Colby, que de fato entrou na nossa lista de lutadores que nos deixaram querendo mais, muito provavelmente seria um peso pesado de primeira linha no esporte. Bicampeão no wrestling americano, ele dominou absolutamente todas as lutas em que participou no MMA, vencendo 7 consecutivas no Bellator, incluindo o torneio da terceira temporada, e em seguida defendendo seu cinturão dos pesados ao finalizar Eric Prindle em apenas 1 minuto. 9-0 no MMA, Conrad estava dando seus primeiros passos como lutador, mas já parecia um campeão mundial absoluto. Parceiro de treinos de Brock Lesnar, Colby estava adquirindo uma experiência necessária para se tornar uma estrela no esporte, mas ele não via dessa forma. Ele tinha acabado de começar uma família e para ele há 3 coisas necessárias para se ganhar dinheiro no MMA: a habilidade, a aparência e a capacidade de se promover xingando os adversários. Ele sabia que os 2 últimos seriam um problema para ele, então em vez de seguir uma carreira onde poderia ficar em desvantagem, ele escolheria uma profissão muito mais segura, commodities de laticínios. E foi isso, ele largou o cinturão do Bellator e nunca mais competiu. Em sua saída do esporte, ele justificou dizendo que vender lutas às vezes é mais importante do que o talento como lutador em si. Sair do MMA de forma invicta, especialmente no peso pesado, nos faz lamentar nunca mais termos visto Colby Conrad em ação. Número 5, Genki Sudo. Não existem lutadores de MMA como Genki Sudo. Tudo nele era único, suas técnicas na luta, os movimentos estranhos, as entradas até o ringue que mudaram a forma de entreter o público nunca foram replicadas e eu duvido seriamente que jamais consigam. E o cara não era apenas um showman, ele era um lutador sinistro também, com vitórias impressionantes no UFC, K1, Heroes e Pancrazy. Sudo tinha 28 anos quando competiu com o Damacio Page no maior card do ano no Japão, o Dynamite K1 Prêmio 2006. Castigado logo no início, Sudo encontraria uma brecha aos 3 minutos e encaixaria um belo triângulo para conquistar a vitória. Depois disso, o Samurai faria algo que ninguém esperava. Ele se aposentaria ali mesmo, dentro do ringue, no auge de sua carreira. A verdade é que ninguém sabia que ele estava sofrendo com um acúmulo de lesões. A multidão ficou pasma, mesmo sem legenda e sem entender uma palavra em japonês. Você sabe a hora exata que ele faz um anúncio só com base na reação da multidão. A saída de Sudo das artes marciais mistas foi apropriada, impressionante, inesperada e única, assim como toda a sua carreira de lutador. Genki seguiria em novas carreiras na música, dramaturgia, escrita, filosofia e política. Sua mensagem dentro do ringue ou em qualquer outra forma artística que ele se expressasse foi sempre a mesma: somos todos um. Número 4, Forrest Griffin. Poucos lutadores são mais amados do que Forrest Griffin. Ele colocava o coração na ponta da luva toda vez que entrava na jaula, da sua lendária vitória no primeiro TUF até a última luta contra Tito Ortiz no UFC 148. Ele era o eterno perdedor que desafiou a lógica contra Mauricio Shogun e o campeão Rampage Jackson. Ele era amigável e engraçado fora do octógono, mas um animal selvagem dentro dele. Você tinha que arrancar a alma de Forrest Griffin para ganhar dele. Griffin não tratava o UFC 148 como a sua última luta antes de enfrentar Tito, que tinha acabado de ser incluído no Hall da Fama do UFC na noite anterior. Aquela era para ser a aposentadoria de Ortiz, e é óbvio que não aconteceu. A luta foi um clássico, 3 rounds parelhos, com Forrest sofrendo um atraso antes de dar a volta por cima. Um ritmo frenético para tudo que é lado que levou o bônus de luta da noite. Apesar do comportamento bizarro de Griffin depois da vitória, a luta era tudo que um fã podia esperar de uma luta de Forrest Griffin. When Dana White says retire, you should retire. Otherwise, you will blow your knee out before your next fight. Thank you, guys. Número 3, Dan Henderson. Você não precisa de uma vitória para sair por cima. Todos sabiam que Dan Henderson não merecia disputar o cinturão contra Michael Bisping no UFC 204. É ou não é, jacaré? Ele não estava nem entre os 10 primeiros do ranking e tinha 46 anos. Agora, não me levem a mal. O velho Henderson ainda tinha bala na agulha, mas simplesmente não rolou. A única razão pela qual essa luta aconteceu é porque era uma boa narrativa no papel. Uma revanche do lendário duelo do UFC 100. A última vez que Henderson deteve um cinturão foi em 2011, no Strikeforce. A última passagem de Henderson no UFC não foi particularmente boa. Teve a luta pelo título com John Jones cancelada em cima da hora, os bons clássicos contra Shogun, mas ele perderia 6 de 10 lutas até a disputa de cinturão contra Bisping. Mesmo assim, ele deu trabalho ao campeão. A luta foi uma guerra absoluta. Bisping ficou à beira da inconsciência 2 vezes depois de engolir as famosas bombas de Henderson, mas o rival inglês se recuperou e venceu por decisão. A batalha levou as honras de luta da noite, e Henderson saiu do octógono com uma última apresentação lendária. Número 2, Rafael Lovato. Se fizessem uma lista
lista de lutadores de outras organizações que os fãs adorariam ver competindo contra os melhores do UFC, Rafael Lovato estaria na lista de quase todos. O atleta de Ohio foi o segundo americano campeão do Mundial de Jiu-Jitsu como faixa preta e detém medalhas de ouro em uma série de torneios de grappling de alto nível. Lovato mudou para MMA em 2014, conquistando o título do Legacy antes de passar para o Bellator. De lá ele venceria 5 consecutivas com 4 finalizações para ter uma chance pelo cinturão dos médios contra o campeão Gegard Mousasi. Mousasi vinha de uma defesa de título contra Rory MacDonald, enquanto essa era apenas a 10ª luta profissional de Lovato, justamente contra um dos melhores pesos médios dessa geração. Mousasi era o grande favorito da noite, mas Lovato teve um sucesso logo no início. O campeão se recuperou principalmente no 4º round, mas Lovato controlaria o 5º assalto para vencer por decisão majoritária. Foi a única derrota de Mousasi no Bellator, a primeira em quase 4 anos. Infelizmente, no auge de sua carreira, Lovato seria forçado a desistir do título e se aposentar devido a uma doença cerebral. Embora ele ainda tenha esperanças de lutar novamente, nenhum médico liberou para voltar ao MMA. Bummer. Número 1, Georges St-Pierre. Essa tu tava ligado, Georges St-Pierre já teria facilmente entrado nessa lista mesmo se nunca tivesse voltado do hiato de sua carreira, após a defesa de título dos meio-médios contra Johnny Hendricks lá no UFC 167. O maior meio-médio de todos os tempos deteria 9 defesas de título em um reinado de 5 anos. Ele não tinha motivos para voltar ao MMA, seu legado já estava totalmente assegurado. Mesmo assim, depois de 4 longos anos afastado do esporte, GSP voltaria para disputar o título dos médios contra Michael Bisping. Foi uma jogada arriscada. Bisping era um cara esperto e perigoso e estava no auge da sua carreira. E embora não fosse destruir completamente seu legado, voltar depois de todo esse tempo e perder da mesma forma que Luke Rockhold havia perdido para Bisping seria um fim amargo para uma carreira lendária. Mas, como todo mundo sabe, não foi isso que aconteceu. O UFC 217 foi uma noite cheia de lances mágicos e culminou em um dos melhores momentos da história da MMA. St-Pierre foi simplesmente fenomenal, terminando a luta de forma espetacular ao derrubar Bisping e encaixar o mata-leão para se tornar o campeão em 2 divisões. Com tantas lendas do esporte desaparecendo lenta e tristemente antes da aposentadoria, GSP mais uma vez nos mostrou sua grandeza e saiu do octógono ainda mais icônico do que entrou. E aqui vai um salve para Tommy Two Hold que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para Max Randall que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.